Opa, galera, estamos na área. Este é o Máximo da Bola, o seu programa esportivo mais polêmico de toda a TV brasileira. Estamos aqui ao vivaço através das ondas televisivas da TV Com, o seu canal 7 da NET. Também estamos ao vivaço através do nosso Facebook, a mais queridinha do Brasil, facebook.com/Máximo da Bola. Entrou lá, deu sua cutucada, cutuque o grão lá, hein? Já está concorrendo todos os prêmios, brindes, promoções do programa Máximo da Bola, além, é claro, de ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bola. facebook.com/Máximo da Bola. Bom, muito bem, o bom filho a casa torna. E o programa Máximo da Bola só está começando. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os dois maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Voltamos com o programa Máximo da Bola, ao vivaço através das ondas televisivas do canal Com, da TV Com, o seu canal 7 da NET. E também lá no nosso Facebook, hein? Entra lá da sua curtida, facebook.com/Máximo da Bola. Entra lá da sua curtida, acompanhe nossa página e fique por dentro de tudo que rola no mundo da bola, facebook.com/Máximo da Bola. Muito bem, programa de número 1 dessa temporada 2019, a escalação já confirmadíssima e vou começar com ele aqui, o dono da caixa de ferramentas, nosso querido professor Marcão Resenha. Boa noite. Boa noite, Pudim, boa noite à mesa, aos amigos aí, saudade, voltando a casa agora e vamos falar sobre a final do Campeonato Paulista, São Bento, etc e tal, e vamos que vamos, a caixa de ferramentas mais aberta do que nunca. Muito bem, e também vamos passar para a próxima ponta lá, né? Debutando no programa Máximo da Bola aqui no canal da TV Com, aqui canal 7 da NET, ele que já estava conosco lá na Rádio Máximo, Dudu Flores, muito boa noite. Boa noite, Pudim, boa noite, amigos da mesa, estreando aqui na televisão, vamos lá, cornetar bastante. E é claro, ele não podia deixar de vir, né? Ele que emagreceu, mas continua gordo, Fábio Tadeu Diebe, o Grão, boa noite. Boa noite, Pedrinho. Primeiro de tudo, quero saber por que você tem a lapela e a gente fica com o microfone na mão aqui que atrapalha. E segundo, vocês colocam para a estreia do programa um dia que o Palmeiras não jogou. Isso aí eu acho que já começa errado por isso aí.
Mas vamos discutir isso aí. A gente vai poder falar de NBA aqui também. A gente pode falar de tudo. O programa Máximo da Bola é para falar de tudo e mais um pouco, né? Mas eu acho que o assunto do momento e o mais latente provavelmente foi o grande jogaço de ontem, né? Tô falando de Flamengo e Vasco, 2-0, tô brincando. Porque o grande jogaço não poderia ser o nosso. Assim, mas enfim, mas o Atlético 1, Cruzeiro 2 foi muito legal. Mas vamos lá. Vamos falar então da final do Campeonato Brasileiro. Ó, já tô até adiantando legal, o Paulista. Viu, Godinho? Legal. Já tô até adiantando o Paulista, mas é que o jogo ontem foi tão bacana que realmente deu até emoção de assisti-lo. São Paulo 0, Corinthians 0. Olha, eu não sei se foi uma das piores finais ou primeiro jogo de final que eu vi nos últimos tempos, mas que o jogo foi ruim pra caramba. Primeiro assim, né? Porque era uma coisa totalmente previsível o jogo, principalmente pelo esquema do Carille. E ele fez o que tinha falado, colocou 3 volantes jogando fora de casa. Nos clássicos, normalmente ele já faz isso aí. Mudar o microfone? Pra mudar o microfone um pouquinho. Vamos mudar o microfone então aqui, pronto. Pronto. Programa ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Você mas parece assim Faustão, né? Já parece Faustão. Estamos acostumados já. Mas o que acontece é que o Carille já fez isso o campeonato inteiro nos clássicos fora de casa, jogando com 3 volantes, não seria diferente num jogo desse aí, dentro do que ele planejou. E o São Paulo, que chegou às finais depois do Mancini conseguir dar um pouco de padrão de jogo pro time, também não é um time espetacular, não ia sair pro jogo esperando jogar por uma bola. Teve a chance aonde o Cássio, de novo nos jogos decisivos, aparece e deixou tudo para Itaquera com um grande favoritismo agora do time do Corinthians. Dudu Flores, né, para quem não sabe, o Bin Laden do Morumbi, né? O que você achou? Olha, na boa, eu já falei várias vezes, né? Se o São Paulo não matasse o primeiro jogo no Morumbi, dificilmente ganharia o título. Até essa minha ideia já tô começando a declinar um pouco, porque o Corinthians ontem... Abriu mão de jogar, né? Não, que é isso. Abriu mão de jogar, mas o São Paulo tem suas limitações, é um time limitado. Ainda Também. com os desfalques que teve, é um time que pouco agride. E o Cássio, com certeza é o melhor jogador do campeonato. Não sei se a mesa concorda. Foi, pelo menos nas finais. A mesa não fala, mas aqui a gente... Os membros da mesa se concordam. A mesa aqui não fala. Vocês perceberam que o grão continua o mesmo. Magro ou gordo, ele continua cornetando a gente também. Mas eu acho que ainda São Paulo tem chance ainda, viu? Ninguém esperava que fosse chegar na final. O 0-0 ainda mantém o São Paulo na briga. Se tivesse tomado um gol em casa, dificilmente conseguiria o título. Mas vamos lá, vamos empatar lá no Itaquerão, vamos meter nos pênaltis, ver quem leva. A diferença, né, Pudim, que desse próximo jogo é que normalmente o Carille jogando em casa, ele vai tirar um volante, né? Então o Ralf que joga com certeza, né? Tem que ver quem que vai jogar ao lado do Ralf. E ele vai colocar mais o meia, se é o Sornossa, se é o Pedrinho, o que ele vai fazer. O Corinthians jogando em casa, ele avança um pouco mais a marcação, e o Carille ficava aquela dúvida, se na volta do Carille ele seria o mesmo treinador, seria a mesma situação de jogo. E mostrou que ele voltou do mesmo jeito. Você pode pegar o microfone sem medo. Tava aqui. escondido, né? Escondido, aqui de repente surgiu o microfone. Não sei que você tava com medo, mas tudo bem. Ô, Pudim, posso mandar um abraço aqui que já chegou o pessoal mandando aqui os recados aqui, ó. A Andréia, não sei se você conhece a Andréia Diniz. Conhece? Tá. Aliás, aproveitar, queria... Depois da hora que cortar pra mim, eu vou... Tá aqui a Andréia. Depois você lê pra ela o que ela colocou. O Reginaldo, que é o famoso Cebola, o Carlos Oliveira. O grão não é o Luciano Camargo, nem o Júnior Leme. Pode ligar o microfone dele. Tá vendo? Já ligou. Deixa eu ver quem mais. Rodão Camargo, a Bíola de Natal, o Rafa, SP, Saíde Zaidan, ligado com a gente aqui. O Paulão Ribeiro, todo mundo já acompanhando o primeiro programa da volta, né? Marcão, gostou do jogo? Horrível, cheguei a dormir no jogo ridículo. Não parece nem estreia de Campeonato Paulista, mas já era esperado isso aí, porque o Carille, evidentemente, ele não quer perder essa final. Ele fica muito feio para o Corinthians se levar esse jogo para a Arena e perder para o São Paulo lá dentro.
Isso vai deixar o Andrés muito revoltado. O Andrés já falou que não perde título para o São Paulo, mas o São Paulo ontem mostrou um São Paulo que pode até surpreender, sim, na arena. Isso vai do esquema do Carille. Eu acho que o Corinthians tem que ser um pouco mais audacioso. Eu esperava que o Wagner Love entrasse um pouquinho mais cedo. Acredito que ele entrou um pouco mais tarde. Como nós comentamos aqui também na mesa a respeito do Hernani, só que o Hernani fisicamente está muito mal. Eu só não entendo o jogador que ganha, né, os profissionais que tem, demorar tanto a voltar na sua forma física é meio complicado. Mas, enfim, uma final realmente que não emocionou em nada. Acho que para os São Paulinos estão contentes porque o time é horrível. São Paulo, na minha concepção, dos 4, o mais fraco, horrível. É que a molecada chegou lá, os atacantes lá... Né? Os atacantes... ficou em último. Os atacantes lá, o menino lá que cai para as pontas lá, o Antony, realmente é a diferença, o Antony. O São Paulo está de parabéns. Pelo aquilo que apresentou para o primeiro jogo, acredito que o São Paulo fez o papel dele. A minha decepção fica por parte do Corinthians do Carille, jogar atrás da bola todo o tempo, para mim foi decepção. Mas assim, ó, eu acho que não é decepção. A proposta do Carille foi assim na primeira passagem dele. Não perder. Não perder. É um jeito dele fazer. O Corinthians foi campeão brasileiro com o Carille exatamente dessa mesma forma. A gente fazia o programa na época e a gente falava toda vez, de quanto vai ser hoje? 1-0 ou 0-0? Então... não mudou nada, né? Eu acho que a situação, o Carille tem na mão. E o São Paulo ficou empolgado, porque para o São Paulino, você já cairia fora nas quartas de final. Ele quase a evolução acabou não sendo classificou. E a partir do momento que ele classificou, conseguiu eliminar o Palmeiras nos penais, aí parecia que o time do São Paulo ia conseguir jogar melhor. Não vai, o time do São Paulo é aquilo lá, tem que chegar a mais peças, né? Soltar na mão da molecada é muito complicado. E assim irresponsável até, né? Querer cobrar eu acho, isso a nível de campeonato brasileiro, né? E principalmente o seguinte, numa final, onde o Corinthians já está acostumado, é um time cascudo, você pegar esse time de São Paulo é pleno favorito, pode jogar pelo empate lá e conseguir como o São Paulo fez, é do futebol, mas eu acho complicado. Tá aqui o Edson Santos, caramba, Fábio Dudu na TV, quanto tempo não nos vejo, a gente tava até agora com ele, grande Edson, o mago dos teclados. E o Fernando Lara tá falando o seguinte, filme de terror essa hora? Filme de terror já... só se for Orca, Baleia Assassina comigo e com o Pudim aqui. Beleza, o Grão falou que no segundo jogo ele vai entrar com 2 volantes, um deles seria o Ralf. Pelo jeito não pode ser o outro Júnior Urso, né? Porque parece que machucou, não sabe se vai ter condição para final. Então ele vai ter a opção do Richard ou Ramiro, que eu acho que são abaixo do Júnior Urso. Eu falei durante a transmissão ontem que o Richard, quando entrou no lugar do Júnior Urso, era um reforço para o São Paulo, porque o Richard é ruim de bola. Não é por maldade, o rapaz é novo ainda, veio lá do Fluminense, mas ele é ruim. O Júnior Urso dá uma outra dinâmica no jogo, isso é claro. Eu até citei várias vezes que ele poderia ser aí um novo Paulinho, talvez, não com a mesma qualidade, mas pelo menos com a proposta de jogo. E o Richard não, o Richard ele já é mais brucutuzão, ele já é mais volantão. E aí o que acontece? Lá durante o jogo já tinha o Ralf fazendo a função. O Richard entrou perdido. Então, mas você pega o Júnior Urso, ele não chega com tanta qualidade e velocidade, mas ele chega. Ele é um volante que ele chega, além de marcar muito bem, né? Provavelmente ele esteja fora. O Ramiro nessa situação, eu acho que ele já fez alguns jogos no Grêmio nessa situação indo bem. Então o Ramiro sai na frente para fazer como primeiro volante, o Ramiro não vai tão bem assim, mas na saída ele vai melhor. E daí tem que ver o seguinte, eu acho que dificilmente o Jadson vai sair do time, principalmente numa final. Por mais que ele não tenha brilhado, deve ser o Jadson. A dúvida ali é para fazer o quadrado no meio campo. Pedrinho ou Sornossa? Que o Carille deve fazer. E o São Paulo... Pedrinho, eu acho que não, pela idade, né? Eu queria fazer um comentário, porque assim, o Pudim chamar o jogador... Esse é o motivo, você tem que fazer o comentário, porque... Chamar o jogador de ruim... A gente tá aqui no programa para isso. O Pudim chamar o Richard de ruim é um elogio. Porque geralmente ele fala que o cara é muito ruim.
todo jogador pro Pudim é muito ruim. Não. Então ele fala, o Richard é ruim. O Pô, Antony- legal, o Antony então é um ele tem jogador- evolução ainda, né? O Antony, se a gente olhar friamente, eu já falei isso outras vezes, né? O Cássio, vamos pegar os dois times. O Cássio é o único jogador desses dois times capaz de decidir uma partida. Isso é claro. É o que tem decidido, É né? o único que tem capacidade de decidir a partida. Todos os demais, é claro, se a gente for pegar o time do São Paulo em evolução com a molecada, é outra coisa. O Marcão pode atender, não tem problema não. É o cobrança? cara- Toda vez Cobrança. assim Se for mesmo. cobrança, pode atender, não Cobrança. tem O problema. cara me vê na TV, ele liga, cara, pra cobrar Então, aqui, é incrível. o time do São Paulo é aquele time em evolução, né? E aí sim, aí dá uma certa diferença, porque vem no embalo. O Antony, o garoto do São Paulo, que pelo que nós vimos na transmissão, parece que ele não estava muito bem, estava com algum problema, ninguém descobriu exatamente qual era o problema. Ele faz... Amarelite. Talvez. Ele faz uma diferença no jogo? Ele faz. Só que assim, num jogo de final de campeonato, São Paulo e Corinthians, só pedalar não resolve. É, tem que Só evoluir o Robinho muito, foi né? o único que conseguiu resolver. O único. Não resolve. Tem que ter um pouquinho mais de profundidade, tem que ir mais pra cima do jogo mesmo. Se eu não me engano, posso até estar muito enganado, mas o Antony não deu nenhum chute a gol. Não, chute ontem ele a não gol. tava bem. Nenhum chute a gol. Então, o São Paulo, se ele quiser ter como proposta de jogo, quiser ganhar realmente no tempo normal e não nos pênaltis, porque também tem aquela questão do Cássio, né? Mas peraí, primeiro A questão do Cássio. aí você vai ter o seguinte, você tá falando, se o São Paulo quiser ganhar, o técnico do São Paulo também é o Cuca. O Cuca não é nenhum cara que joga pra cima. Sim. O Cuca, E ele sabe o que tem na mão também. sabendo isso aí que tem na mão, eles vão jogar por uma bola. Não pensa que, porque queira ou não queira, o São Paulo já conseguiu o máximo que eles achavam. Então agora, o time do São Paulo vai jogar por uma bola. É aquele negócio do Cuca bola, lateral da área, e o Antony, né? Eu acho que é Antony, mas vocês falam que é Antony, então tá bom. O Antony, manda os caras ligarem da sua cobrança aí. O Antony, ele, ele acabou de sair de uma Taça São Paulo. Então esse negócio de altos e baixos é uma coisa natural, cara. Ele ainda não amadureceu. Ele vai disputar o primeiro campeonato e já vem para decidir. Ele decidiu contra o São Caetano, ele foi um dos jogadores mais importantes contra o Ituano. E agora na final, tem que jogar para ele de novo a responsabilidade. Mas é um excelente jogador que passou aqui para Sorocaba, né? Ele estava no União aqui em Sorocaba antes de ir para o São Paulo. Ele começou as categorias de base, assim, fazendo os testes aqui em Sorocaba. Porque Não sabia, legal, pô. É interessante até. Eu não tenho feliz, certeza, né? mas eu escutei, então a gente Não, conta. até fico Pelo feliz, menos assim, porque fica Tem uma semana pra desmentir. Eu fico feliz e pra mim não é surpresa, porque muita coisa boa passa por Sorocaba. O problema todo é ficar em Sorocaba, né? As coisas ruins ficam, né? É esse o Muita problema. coisa boa, muita coisa. Mas falando sobre o Antony, assim, o São Paulo, na verdade, é uma grande surpresa. A gente sabe disso aí, o São Paulo chegar na final. Santos e o Palmeiras são duas equipes que realmente não mantiveram aquilo que nós esperávamos do São Paulo. Aliás, do Santos e também do Palmeiras. O Palmeiras eu concordo, o Santos não, o Santos jogou bem. É que você não vai muito com a cara do Sampaoli, mas... Esquema kamikaze. E aí o que acontece? Não tava bom o esquema? Não, esquema furado. Então o que acontece? O São Paulo, na minha opinião, o São Paulo chega na final sem responsabilidade. Porque o São Paulo vai jogar o quê? O futebol moleque, duas linhas de 4 lá atrás, segundo tempo ele põe o Nenê, uma bola parada, o Nenê talvez vá lá e resolva o negócio. Ou vai para os pênaltis. E para os pênaltis, não sei se é um bom negócio, tem o Cássio, que é um monstro, e o Corinthians joga em Itaquera. Uma final de campeonato, que nós dissemos aqui, não há muito o que se esperar. Na verdade, a Fiel vai empurrar esse time todo o tempo lá na arena, mas o São Paulo chega sem responsabilidade nenhuma. Na verdade, a preleção vai ser o seguinte, rapaziada, chegamos aqui, tá de parabéns, vamos arrumar esse time pro brasileiro, mas podemos escrever nosso nome na história. E vamos que vamos. Porque o Hudson é o cara que tem a experiência, o zagueiro também de São Paulo, gostei do zagueiro de São Paulo lá. O Bruno Alves ou o Arboleda? Não, Bruno, o Arboleda é mentiroso. E aí o que acontece é o seguinte... Vocês falam de mim ainda, hein? Não, ele é mentiroso. Não, mas o Marcão já conhece. Na minha opinião, São Paulo, e os São Paulinos sabem disso, São Paulo é uma surpresa muito grande nesse Campeonato Paulista, porque o Palmeiras, com o plantel que tem, pipocou bonito, e o Santos, quer dar aula de futebol, vai dar aula de futebol em outro lugar, meu irmão, que o que vale é bola na casinha, e o Santos, com esse futebol aí, no brasileiro fica difícil também. Eu falei na semana passada, lá
na Tropical, lá em Votorantim, a gente estava ao vivaço lá. A galera, aliás, um grande abraço ao Edson Sanches, que está nos acompanhando, o Mago dos Teclados, e também para Marcelo Macaus, que disse que na próxima semana estará aqui conosco. Esse um grande abraço. Monstro, hein? Olha, eu falei o seguinte, e eu continuo achando isso. O São Paulo pode jogar de uma maneira sem responsabilidade, mas não pode ser irresponsável. E ontem mostrou isso. Jogaram com um pouco mais de leveza, mesmo com a entrada do Hernandes, que aí o Hernandes tem uma coisa que eu acho que é fantástica, né, meu? Clareou, ele chuta mesmo, né? E é ambidestro, direita, né? Esquerda, isso eu acho sensacional. Finaliza de qualquer lugar. É o que falta, talvez, aí, pro atual futebol, porque os caras querem entrar sempre, como falei, pedalando e tal, mas o Hernandes, ele é muito diferenciado nesse ponto aí, e isso pode surpreender no jogo de volta aí, lá em Itaquera. Agora, eu fico imaginando se o time de São Paulo tomar um gol. Porque aí a molecada vai continuar jogando dessa maneira aí, vamos que vamos ficar passando o pezinho em cima da bola, Marcão? Como é que é? Pudim, é que nem aqui o nosso amigo aqui, o Ronaldo, mandou pra mim aqui, né, comentando 10 anos sem título, vai jogar sem responsabilidade. Tá bom, o Ronaldo a gente começou famoso como Ronaldo também. Ronaldo mais conhecido como Roldão aqui. E aí, o Roldão... Que me chamou de mendigo É o ainda. Roldão do Canto do Rio. Eu sei, meu parceiro. E aí o que acontece é o seguinte, não tem responsabilidade porque o São Paulo entrou para fazer um campeonato e estava quase que não ia classificar. São Paulo chegou nessa final, é um convidado que chegou, que não tinha expressão e de repente a dona da festa olhou para ele e falou, vou ficar com esse feinho aqui, ficou com o cara. Então o que acontece? São Paulo não tem responsabilidade pelo time que tem. O time de São Paulo é fraco, é um time juvenil, é um time que não tem padrão. Acharam padrão e acharam que o Cuca, em 2 jogos, descobriu a pólvora. Não tem como dar padrão para esse time ainda. A grande verdade é essa. É por isso que eu digo que o São Paulo não tem cobrança. E vai salvar o Leco. Se ganhar esse título, vai mascarar muita coisa ruim que está lá dentro, entre Raí e Leco. Essa é a grande verdade. E vai ser campeão sem uma vitória contra os clássicos. Olha aí. Aproveitar e mandar um abraço aqui, ó. O Reginaldo Cardoso tá falando que mico, né? A minha esposa... Beijo pra você, minha linda. Que aliás tá falando pro Marcão. Marcão, fica quieto aí que São Paulo é o verdadeiro campeão mundial, tricampeão mundial. Ela eu respeito, ela eu O respeito. Alex Escola, é isso aí, meu rei. O Jorge Vieira, é isso aí, amigos da bola. Dali Grão. O Grão é ruim pra isso, hein? Meu grande parceiro William Vasquez, torcedor símbolo do Atlético de Bilbao, aqui em Sorocaba. Um grande abraço aí. Foi o único que me aceitou voltar, quando eu voltei pro futebol, foi o único que me aceitou. Sou muito grato a ele por causa disso. O Marco César, o Marquinhos aí sim, Os times também Pudim. são gratos. Que Você é fera, saudade de você, amigão. Vai, Corinthians, é nóis. Grande abraço aí, Marquinhos. Saudade de você também. O Danilo Machado aí sim, Marcão. E o Fernando Lara, lembrando todo mundo que o São Paulo entrou como a 4ª força. Mas é isso aí mesmo. Por isso a irresponsabilidade, que tá falando que 10 anos sem título não tem responsabilidade. O São Paulo entrou como a 4ª força da parte, e a gente assistindo os jogos também achava. Então, essa parte que tira a responsabilidade. Não é rótulo, né, Grão? É verdade. O peso do título fica, né? Porque... Pro clube, né? Não para esses jogadores. Esses aí não estão até... Mas pesa. Pesa, mas não, pesa, também pros mas meninos. pesa. Final é final, meu irmão. Então, É final, é final. Mas eu acho que tá decidido aí, do jeito que falou. E assim, fica desses novos técnicos das safras que veio, que quando o Carille surgiu, que um monte de gente começou a treinar, o único que ficou foi o Carille. Então você vê que quando o futebol é resultado e ele conseguiu apresentar de novo o resultado, o restante voltaram para a Série C e D da vida. Verdade, isso você tem toda a razão. Uma outra coisa também que a gente vem falando, nós estamos falando sobre o negócio de São Paulo, Corinthians, enfim e tal, né? O São Paulo está 3 jogos sem marcar, né? Mas também está 4 sem tomar gol. Vamos lembrar isso, o São Paulo está 3 jogos sem marcar, mas está 4 sem tomar gol. E o Corinthians também, vem de 3 jogos aí na pindaíba, né? Sem marcar gols, né? E o Gustavo, até me perguntaram se ainda é Gustavo ou se é Gustavo de novo, porque fazem 6 jogos que ele não marca gol. Agora ele não é mais seu amigo, né? O Gustavo, que é meu conterrâneo lá da minha querida cidade de Registro, minha cidade de Natal, um beijo a toda a galera lá de Registro. Aí é que tá, o Gustavo não marca gol porque a fase é ruim ou porque a bola não tá chegando, porque até agora... Eu quero falar... O esquema mas o esquema que o Carille tá utilizando dificulta muito. Mas ele não perdeu uma de cabeça, ele escorava todas, é que ninguém encostava. E o meu amigo Claudemir Coelho aqui, que tá lá na Arena Botocel agora, um abraço, irmão, e ele sabe muito bem disso aí, ele é palmeirense, e a gente comentava esse assunto.
Não adianta nada o Gustavo ficar lá na frente, ele vai escorar essa bola para quem? Então a verdade é essa. Por quê? O Jadson ficava lá atrás, ele não chegou na área. Que no jogo em casa já muda a situação. Exatamente, Grão. É outra história, porque ele vai entrar com o Wagner Love. É por isso que eu falo para você que o esquema que o Carille vai jogar na Arena é um esquema que o São Paulo dificilmente vai poder aguentar. Ele vai chegar com 3 homens pisando na área. 3 homens pisando na área. Com os 2 volantes. Ali, o São Paulo não consegue fazer essa contenção. Ó, até o pessoal de Regis já tá mandando um abraço aqui. Meu querido amigo Wilson Barduco, vai Corinthians, gol do Gabigol lá, do Gabigol não, né? Do Gustavo lá de Registro, abraço André Pudim. Aliás, o Barduco jogava muita bola, de passagem. Então a galera. De manhã, à tarde e à noite. Jogava muita bola, de manhã, à tarde e à noite. A gente podia, né? 7 dias por semana. 12 anos, com 12 anos, poxa vida, jogava toda hora. 12 anos foi ontem isso aí. Anteontem. Começou a jogar a bola com o Jura Santos lá de Votorantim. O Jura que é centenário, o Pudim já era juvenil com o Jura. Agora, uma coisa que eu tenho que falar também em relação ao São Paulo, né? Que eu falava que quando deu aquela confusão do Wagner Mancini assumir, né? E aí depois entrou o Cuca ficou lá no hospital, não vinha. E eu falei várias vezes, falei assim, como é que vai ficar a situação do Mancini, do Wagner Mancini, amigão do Marcão Resenha, sendo que, vamos ser bem francos, né? Quem montou o esquema tático e levou o São Paulo até a final foi o Wagner Mancini. Poxa, eu acho que até seria injusto com ele agora, simplesmente, se porventura o São Paulo for campeão, dar os méritos pro Cuca. Não, o mérito vai ficar pro Wagner Mancini, mas ele já vai voltar já para onde ele tá, e ganhando o que ele tá ganhando, ele dá o mérito, pelo menos 150 pau. Sem a responsa de ser o técnico. Ele vai voltar lá e aí, por esse valor aí eu dava toda o mérito pro Cuca e acabou. Então, o Grão fala isso, mas, Grão, veja bem, vamos ser friamente, vamos falar o futebol de agora, futebol moderno, futebol que todo mundo quer jogar e tal. Mas você vê, o cara ganhando 150 manguinho, pô, difícil esse ano, eu acho que eu não atingo essa meta. Mas o que acontece, meu irmão? Eu demoro 4 meses para ganhar isso. Pô, você tá bem. E aí o que acontece? O Cuca sabe que tem o Mancini, um cara que vai estar do lado dele, que vai ajudar muito. Mas esse cara chamado Mancini, se ele está no Palmeiras, o Palmeiras é outro. Esse cara conhece futebol e você sabe disso. É uma pena um cara desse das 4 linhas deixar para ficar lá cuidando só da parte burocrática. Mas ele já falou que não quer mais e queira ou não queira, a pressão do treinador, porque ele está ganhando para ficar ali na parte técnica tá bom. Eu no amador perdendo o jogo aqui, tô apanhando toda hora, tô querendo me matar na beira do campo. No profissional, você vê como tá o negócio. São João caiu, eu tô morto. E pro Mancini ficou cômodo, porque o Mancini tá no meio, né? Se a pressão aumenta, manda embora ou o técnico ou o Raí. O Mancini fica no meio. Raí não cai. Então. Raí não cai. E pra gente encerrar aí, só para lembrar também que o Corinthians joga nesse meio de semana, joga contra a Chapecoense, jogo pela Copa do Brasil. Vai com um time misto, o Cássio já não foi, porque já foi expulso no jogo passado contra o Ceará. O Júnior Russo também que tá machucado. E o Cleison que hoje seria julgado por conta daquele... eu não entendi muito bem a questão, porque ele falou uma frase pro Klaus, né? Sinal, vestiário. O técnico da final ainda. Então, mas vamos falar, mimimi, né? Mas assim, quem entregou ele foi a própria TV Corinthians. Mas, poxa, sei lá, enfim, né? Ele ia ser julgado hoje, já foi adiado esse julgamento, e ele está confirmado, então, para o jogo do próximo domingo contra o São Paulo pela final, que, aliás, vai encontrar com o Klaus lá também, que o Klaus então, vai apitar o jogo. Isso que eu gostaria de saber, como é que fica para o jogador. Normal. Mas ele xingou, mas e pro juiz? Não, eu fico imaginando também. Se ele for campeão, normal né? também, o juiz, entendeu? Agora a federação... Você acha que o juiz não vai... Não, tranquilo, não vai dar nada. Pegar agora a federação que é omissa. Por quê? A federação não vai tirar um jogador principal do Corinthians, um dos principais, numa final de campeonato, porque sabe o tamanho da responsabilidade. Porque o Corinthians é muito forte, vai acabar a final, independente de quem ganha o título, vão dar pra ele uma punição de um mas joguinho. Mas tu não denuncia, Marcão. Falou, mas é omisso, tinha que julgar agora. Mesmo porque eu não acataria a denúncia. Por quê? Foi após o jogo, você vive num país democrático, onde você pode falar, você pode xingar sem todo ofender mundo. as pessoas, mas você pode... Ele acha o cara ruim. Tá bom. Tá errado falar que o cara é ruim? Não, tá certo, mas xingando, assim, né? o problema é assim, o problema é que eu não entendi da TV Corinthians e passar depois, né, porque ele foi
Foi a própria TV Corinthians E que passou e que depois Mas passou. foi rápido, né? O cara É, colocou e não mas editou, mas aí mudou, ferrou, né? É a mesma coisa que Entendeu? a gente tá aqui no programa ao vivo, daí eu vou falar um A negócio. pessoa de soltar o tal que você pessoa fala que- aqui, imagine, vamos empregar no em primeiro off dia, aqui. Pudim. Primeiro a gente sai daqui direto. Então, eu acho ridículo, mas também acho que não tinha que ser punido, Não não. tinha que ser e denunciado, já começa aí. Devia ter uma advertência e não denunciar. eu acho que é isso aí mesmo, que tem que jogar todo mundo agora, 100%. E o Cleison é uma das recuperações do Carille, que ele conseguiu. Qualquer colocar- treinador mandaria ele embora com Começou mal o certeza, ano. problemas particulares Tanto é que demais. tentaram negociar ele com o Atlético Mineiro para vinda do Luan, e o Carille falou, não, deixa ele comigo. E ele fez muito bem nesse primeiro jogo, a lateral, ajudando o menino Carlos Augusto na marcação Essa lá com o dobrada Anthony. do jogador Ele moderno, fez né? ali, né? Mas não estava encontrando o jogador que fazia o papel do Romero. E nesse jogo ele recuou, ajudou no desarme. Até o menino lá que estava no lugar do Avelar, fraco, e ele Mas neutralizou. esse menino vai dar frutos, hein? Esse menino vai dar frutos. Ó, É bom jogador. Agora, discordo, mas vou explicar por quê. O menino Carlos Alberto, ele só errou Não, um passe. Carlos Augusto. O Carlos Augusto só errou um passe durante o jogo. Um só. É bom jogador esse menino. Esse menino ainda vai dar. Viu? E só assim pra gente falar da final. Não, a gente já falou, agora a gente tem que falar de São Bento, falar do vamos Palmeiras. lá. Não, Mas só eu quero que- falar não. de uma coisa aqui. E o, Marcão. senhor, e o tal do VAR? Tá É, de mas eu sacanagem ia o falar jogo disso daquele agora. lá. Me desculpa, Pudim. Eu cortei você, siga. Não, era isso. ele se arrependeu É que de nós falar. começamos a falar de juiz, a ideia da pauta era essa, a gente seguir uma ordem, né? Ô, Marcão, pô, é que Cheguei atrasado, nós estamos Pudim. treinados que faz O tempo que a gente tá na trânsito. Mas eu televisão, não né? recebi Mas a pauta aqui. A ideia, vocês não receberam a Não, pauta? não recebi ele- pauta ele nenhuma. salvar ele, você Aqui derrubou colocaram assim, ele, ó, pô. chegar às 18 horas, não dava tempo, cheguei atrasado. Daí tá a segunda pauta, tá aqui. Falar mal do Marcão Resenha. Puxa Fora isso, não vida. tem nada. É que eu achava que ele não ia vir, então eu falei, vamos falar mal do Marcão. Não, só pra gente completar, então, pra poder encerrar o assunto, eu sei que foi o assunto, foi até a polêmica do dia, a questão do VAR, né? Nem tanto no lance contra o Corinthians, mas muito mais aquele lance no final do jogo, daquele famoso puxou, não puxou, empurra, aquele bumba meu boi lá. Por fim, o VAR resolveu que aquele não foi o pênalti, porque antes havia um impedimento. Bom, bem ou mal, eu acho o seguinte, né? Quebra um pouquinho a cadência do jogo. Acho que tava pra ser um pouquinho mais rápido. 4 né? minutos. não- Último Tava lance pra do ser mais jogo. rápido, né? Primeiro assim, Último lance do jogo. primeiro assim, eu acho que não. Na minha opinião, não foi pênalti nenhum, nem outro. Ponto. Segunda parte. Pelo que a FIFA tá falando, que bateu na mão, agora não tem negócio de interpretação, bateu na mão, é pênalti. É com, pênalti. com exceção do caso onde seja muito próximo. É. Aí eles não vão Então, pênalti no primeiro. No segundo lance, no lance do Henrique, pode parar todos os lances que tiveram de escanteio, de falta, todos vão ter lances piores do que esse de falta. De agarrar, de puxar. Então, assim, ou é aquela falta, o pênalti escandaloso mesmo, que o cara puxou pra derrubar. Um abraço. Agora, esses agarrãozinhos, se tiver todos os lances, eu duvido que tenha um lance que se você parar e colocar em câmera lenta, não vai ter pênalti. Ô Pudim, você falou que parece que tinha um impedimento. Mas parece que o Thiago Volpe bateu um tiro de meta, né? Não bateu o impedimento. Não, ainda na no verdade lance. foi assim, havia um impedimento do Wagner Love, né, na jogada, mas assim, aí vai aquela questão da interpretação mesmo, né? O pênalti foi antes, foi depois, vende mais porque é fresquinho porque vende mais, enfim. Eu acho o seguinte, o último lance do jogo, um jogo que só deu São Paulo, vamos ser bem coerentes em relação a isso, o São Paulo, se tivesse um pouquinho mais de força mesmo, De qualidade. de qualidade no ataque, talvez se tivesse aquele homem para empurrar a bola pro gol, centroavante. poderia ser, né, um resultado diferente. Jogo no Morumbi, último lance, rapaz, eu acho que eles fizeram uma conferência entre eles e falaram assim, ó, gente, pode até ter sido pênalti, mas é melhor não dar. Porque Vamos deixar senão pra marcar semana que vai vem. dar confusão isso aí. E olha, na boa, tudo bem, eu concordo com o Grão quando fala que tem vários lances parecidos, idênticos, enfim, né? Mas assim, o erro não está em não marcar esse, o erro está em não marcar nenhum, Então, né? aí Ou que marca tá. todos ou não marca nenhum. Mas né? na minha opinião, o pênalti é aquele que o cara
puxou Quebra a perna. mesmo, o- puxou a galera. muito isso. Agora, ele não se fizer derrubou. uma puxadinha daquela Nós lá, estamos pode. falando também de uma final de campeonato, né, gente? Então o árbitro também tem que ver isso aí, o pessoal do VAR também leva em consideração que você está falando de uma final de campeonato. De repente poderia ficar a decisão no campeonato baseado no VAR. Por exemplo, se fica 0-0, me sai agora o Corinthians com resultado positivo lá em Itaquera, agora no segundo jogo 0-0, ia falar que o campeonato foi decidido pelo VAR. Então, muita coisa envolvida, então é triste isso aí. Mandar um abraço aqui, só falando aqui pro Betinho você, então, e pro Vander Pfeiffer, que é um dos melhores O grande locutores que nós Vander. temos aqui, o Vander. E eu vou falar um negócio pra você. Baseado no que você está falando, então o jogador inteligente, ele domina a bola dentro da área agora e simplesmente levanta e toca na mão do jogador, é pênalti. Vai virar uma palhaçada. Futebol mundial tá ficando muito chato. É muito mimimi, muita frescura. Final de campeonato, o pau tem que torar, meu irmão. Eu nunca vi campeonato que o pau não tora, que não tem um jogador expulso. Um jogo horrível. E eu mudei de canal, fiz o Discover, pelo amor de Deus. Assistiu o quê? Ó, Discover. eu vou falar uma coisa só pra terminar da final, porque senão não vai dar tempo da gente falar. De VAR eu não entendo, mas de bar eu entendo. Entendia. Não pode bloquear 1 minuto, né? As piadas ruins. Vou te falar. Botar um Só lembrando. Bruno aqui no grão. Só lembrando, então, o Corinthians, na sequência, enfrenta agora a Chapecoense pela Copa do Brasil. Esse jogo vai ser quarta-feira, 21h30, esse jogo lá na arena da Chapecoense. Eu vou abrir um parênteses rapidinho. Chapecoense está na final do Catarinense. E no jogo agora de ontem contra o Figueirense, por uma atitude lamentável da torcida do Figueirense, eles simularam uma queda de avião lá, porque eles acabaram sendo eliminados e para tentar se vingar, simular a queda de um avião. Lamentável isso aí, nenhuma torcida. São quatro, tem são quatro capacidade de fazer um torcedores, negócio desse, né? São 4 torcedores, não é para não Sim, generalizar. não, mas Esses lamentável. 4 torcedores Lamentável. filmados, inclusive o Figueirense devia fazer alguma coisa. Não, lamentável. E o jogo Corinthians e São Paulo e Corinthians, o jogo será então na Arena Itaquera, jogo no próximo domingo, 16 horas. E aí nós saberemos quem será o próximo campeão paulista de 2019. O São Paulo que não vence desde 2005, né, Dudu? Se não me falha a memória. E o Corinthians buscando seu tricampeonato. Bom, vamos continuar no futebol, mas vamos mudar de time. Vamos vir agora para nossa cidade. Vamos falar do São Bento de Sorocaba. Chegou o goleiro novo? Mas chegou um goleiro para compor elenco. Paulo Vitor, né? Paulo Vitor chegou pelo que o São Bento apresentou até agora. O Henal deve ser o titular, deve começar a Série B com o Henal. Mas me preocupa, viu? Porque o time do São Bento, a gente é sempre otimista, sempre achando que vai dar certo. Mas o São Bento passou um Campeonato Paulista com uma das piores campanhas da sua história, né? E da história desse formato de campeonato. Só tem uma pior do que a campanha do Marília, né? Que foram 2 pontos. Do Marília, que é a pior. Aí você vê que o time não deu certo. Você espera que venha de 6 a 7 jogadores, pelo menos, para serem titulares. E eu, particularmente, não vi chegando esses jogadores. Eu vi chegando jogadores do mesmo nível dos jogadores que estavam aí. Espero que eu esteja errado, porque o Feijão é um jogador que começou muito bem no Bahia, mas não conseguiu destaque. O Rafael, que jogou no Votorati, Rafael Martinho, é um jogador que, se alguém está acompanhando ele, porque ele está na 3ª divisão lá da Itália, eu não sei aonde está passando para eu assistir, e eu duvido que algum... Não, mas nem lá passa. Eu duvido que alguém tenha assistido, então é algo que me preocupa. Eu espero que eu esteja errado. Não gosto da zaga do São Bento, não é algo que me traz confiança. O positivo é o Doriva. Eu acho que o Doriva é o técnico que poderia vir, que é o técnico que primeiro pensa na defesa, vai trancar o time antes, em armar o esquema defensivo, que é o que o São Bento tem. O São Bento, muita gente fala assim, o São Bento tem que jogar para cima. Você tem que entender que o São Bento é um time de orçamento menor que as outras equipes, e isso, tendo assim, é mais difícil você contratar os grandes atacantes, são caros. Eu acho que o São Bento, pro Paulista do ano que vem, vai ter que jogar para cima. Então, agora pro Brasil então, não dá, cara. Não dá. Então você pega... Eu acho complicado. Você tem um Fábio Bahia, que é um bom jogador. A gente falou que esse era um cara que poderia ficar. O Paulo Henrique, que fez um final de campeonato ali que parecia que
decidiria é o jogador de ataque. Agora, me preocupa, não é algo, mesmo a gente sendo otimista, o time do São Bento é algo que me preocupa para esse início de Série B, principalmente que a gente no primeiro jogo já pega o Atlético Goianiense, que é uma boa equipe, potência, né? E já começa... E o segundo jogo é Figueirense eu vou ter que fora. enquadrar com o Marcão aqui. Marcão, você concorda com o que o Grão tá falando? Eu fico muito chateado, sabe que eu fico chateado? É a diretoria do São Bento achar que tem algum palhaço aqui. Achar que o Sorocabana tem algum trouxa. Um time horrível, um time ridículo desse aí. Achar que vai mandar embora o treinador, que vai contratar 5 caras, que desses 5 caras, 2 vão jogar e 3 vai sentar. Achar que vai enganar quem? Não adianta. Se a gente cair agora da Série B, nós estamos mortos, rapaziada. Nós estamos mortos. Agora que estava aparecendo os investidores em Sorocaba, não dá. Nós tínhamos que contratar no mínimo 8 ou 9 jogadores. Não tem dinheiro, eu sei que não tem dinheiro. Mas nós temos que buscar jogadores que estavam jogando, por exemplo, nas equipes lá do Rio de Janeiro. Jogadores novos, jogadores de qualidade. O time do São Bento, ele arrasta. É um time cansado. Não dá para imaginar que o Cordeiro é um jogador que é ídolo em Sorocaba, que vai ser titular da Série B. Não dá para entender que o Enal, que é meu amigo, um senhor de um goleiro, que o Enal não tem um goleiro que acima dele, que venha para o Enal ganhar mais experiência ainda dentro do campeonato. O Ivo, essa zaga toda, esse pessoal que estava aí, viu? O Páscoa pediu para ir embora. Se o Páscoa não tivesse pedido para ir embora, ele estaria em Sorocaba. O time é horrível. Como vocês podem colocar no outdoor da cidade de Sorocaba o Alexandro, junto com os caras do outdoor, dizendo que vamos São Bento, que é os ídolos, colocar Cordeiro, Enal e Alexandro. Isso é uma palhaçada com a cidade de Sorocaba. O time do São Bento é muito ruim e eu digo uma coisa, se não contratar, vai cair. Esse time é péssimo, não tem Doriva, não tem um raio que o parta, o Azulão tá morto. Ó, a Janaína Moura, grande abraço, parceira nossa de longa data, falando que São Bento vai ser campeão da Série B. O Roldão já está em contagem regressiva, 6 meses e 21 dias. O Alisson Fernandes, Corinthians só joga bem quando o Daronco está inspirado. Ô, louco aí. O Fábio Batalhinha, acho que ele tá batendo palma, acho que ele concordou com você, viu? A Janaína falando que você é um corneta. O Esquadrão da Bola, abraços aí aos feras da galera aqui de Curitiba do Esquadrão da Bola. Um grande abraço aí, até falei agora há pouco aí. Tenho falado do Atlético Paranaense que ninguém ficou tão feliz com o tapa que deram no Boca Juniors que nem deu o Atlético Paranaense nos últimos tempos, né? Um abraço da galera aí do Paraná. O nosso glorioso Dudu Flores, a gente tava falando desse negócio de São Bento cair, subir, enfim e tal. O São Bento caiu no Paulista, a gente sabe que é difícil subir, mas dependendo do orçamento, principalmente da Série B, pode ser que consiga montar um bom time. Mas se cair na Série B, para subir de novo... não sobe mais, né? Mas eu acho, pô... Não, isso aí não é... Calma. Subir sobe. Demora bastante tempo pra voltar, calma. Se continuar nessa pegada que tá de planejamento do São Bento, do time que montou no Paulista, o que tá montando pro brasileiro da Série B, é daí pra pior, cara. O Grão falou, o Grão e o Marcão falaram de 6, 7 jogadores pra chegar a ser titular. Não chegou um. Não tem um jogador, não consegue montar um time. Eu espero, eu acho que seria legal, trazer no programa o Dr. Urban, que é o diretor de futebol. Eu tenho medo que ele prenda, eu. Daqui o cara que tem mais medo tem que ser eu. Mas, se precisar o testemunho contra, tá? Trazer o Dr. Urban para explicar, sim, lógico, né, para a torcida, principalmente, né, porque você não pode, eu entendo quando o São Bento fala assim, eu não posso mandar embora todo mundo, que o custo para se mandar o jogador embora é muito alto, principalmente nessa fase aqui que todos tinham contrato até dezembro, porque daí você tem que pagar os salários até dezembro, ou a multa. Então, para entender o seguinte, esses jogadores que chegaram, a pergunta a fazer, quem que pediu? Foi a direção do São Bento ou o Doriva falou, traga esses jogadores, que com esses jogadores eu consigo jogar? Essa é a primeira coisa. Segundo, essa foi a lista A do São Bento? Ou o São Bento tinha a lista A e essa lista A o São Bento não tinha condição financeira de trazer e daí teve que trazer a lista B? E se eles conhecem esses jogadores que estão jogando, eu, por exemplo... assistindo o Campeonato Paulista, eu não gostei do Mansur. Sim, nem eu. Mas você já tinha reclamado dele até antes de vir. E o Mansur foi mal no Paraná. E o Mansur continua como
titular do time, jogou contra o São Caetano, uma vitória que o São Bento teve. Eu quero saber o seguinte, nós vamos ter que assistir o jogo contra o Atlético Goianiense. Será que o time era tão ruim que o Mansur agora vai jogar bem? Porque Então, pelo que o São Bento está mostrando e pelo que o Doriva, pelo que eles estão falando, porque o time mais ou menos é o mesmo. Sacou o Alexandro, né, do time. Contaram história pro Deriva. Então, mas assim, contaram história pra ele. mas pelo que... assim, ó, a gente tem que ser racional. Então, o que o São Bento está apresentando o problema não era o elenco. O problema eram os treinadores que passaram. Tá? É isso que o São Bento tá deixando claro. Porque manteve a mesma base quase do time que caiu e trouxe o Doriva. Não trouxe grandes jogadores. Então, a mensagem que está passando para o torcedor o problema não era o nosso elenco. O problema era alguns do elenco que a gente tirou. Era mais fácil trazer um mágico, não um técnico. E o treinador. Mas foi eles que aceitaram os jogadores que o Marquinho trouxe para Sorocaba. Então, eles deram o aval, acharam que o Marquinho Mas pera um pouquinho. Continuaram contratando quando o Marquinho saiu com o Silas. Marcão Resenha, pera um pouquinho. Você falou pra mim, eu lembro, a gente estava num programa quando o Marquinho foi contratado. Você falou com todas as letras que Marquinho era o futuro treinador da seleção brasileira. Não chegava tanto, mas o Marquinhos... Não, esse era o Osmar Loss. Falou. Esse era o Osmar Loss. O Osmar Loss é um grande treinador. E o Marquinhos, pelo jeito, ele é um cara muito bacana, que todo mundo gosta dele, mas o Marquinhos está tendo altos e baixos na Mas o que ele tem na mão é muito ruim. Não tem como você pegar... Querer que o treinador... Mas ele indicou os jogadores. Não, mas espera aí. A mesma coisa que fizeram com o Doriva. Eu conversei com o Marquinhos através do Tuco, que trabalhou com ele no TC. E aí o que acontece é o seguinte, ele colocou uma lista aqui em Sorocaba, tem que falar. É por isso que o doutor Urbano tem que vir, os diretores do São Bento tem que aparecer. Doutor Urbano, diretor de futebol, cada um é então o que acontece é o seguinte, rapaziada, colocaram uma lista lá e falaram pro Marquinho, querido, esse nome é muito bom. Querido, esse nome é muito bom. O que nós temos para te oferecer é isso aqui. Dá para fazer a limonada com isso aqui? Ela vai ficar meio amarga. Mas tenta. Porque não dá para você ver um tipo lá do Paysandu. Ele não indicou ninguém. Quem? O Marquinhos. Esses veteranos. Do que ele indicou, a diretoria vetou praticamente todos. E aí no plano B foram atrás desses pés de rato aí. Por quê? Vou falar. Porque Sorocaba abriu a porta para alguns empresários que nunca tinham vindo aqui e encostaram aqui em Sorocaba uns empresários mentirosos aí. Eu acho que o Marcão ele precisa fazer um exame médico antes de fazer programa, porque senão ele vai infartar aqui, meu. Ele tá nervoso no primeiro programa. Deixa eu mandar só um abraço aqui pro Scooby, que mandou o Vai Corinthians, não sei o que lá, vai se catar, Scooby. Só pra começar, hein? Concordo com o Scooby. É o seguinte, o São Bento estreia no Campeonato Brasileiro da Série B contra o Atlético Goianiense, que era o ex-time do Doriva, inclusive, não era? O Atlético Goianiense, se não me engano. Jogo vai ser vai ser no dia 26. Que já é o virtual campeão goiano, né? Porque sapecou 3-0 no Goiás. Sidão tá bem lá, viu? O jogo que seria na... Também, se não jogar lá, vai jogar ontem. Mas tomou 3 gols ontem, meu. O jogo vai ser no dia 26, jogo sexta-feira, 21h30, estreia em casa aqui no SIC, no Walter Ribeiro. Então toda a galera aí, vamos nos acompanhando aí, pra gente poder passar mais informações sobre o nosso glorioso São Bento, que começa o Campeonato Brasileiro da Série B contra o Atlético Goianiense. Tá acabando nosso tempo, vai dar tempo de falar rapidinho, vou começar a falar do Palmeiras, né? O Palmeiras tem 10 dias de treino, hein, Grão? Pô, que beleza, hein? Pudim, na quarta-feira que vem a gente vai ver se teve alguma mudança, mas eu não acredito que o time do Palmeiras, com esse elenco, do jeito que o time se acostumou, vai ter a mudança da atitude, né? Principalmente, a gente só vai poder falar depois da quarta-feira se teve aquela mudança. Ou se o Palmeiras contra o Melgar vai fazer a mesma coisa. Chuveirinho na área, lançamento pro Daverson dar aquela casquinha. Eu não acredito, principalmente pelo seguinte, pela a característica de cada jogador, né? Você não vai pedir pro Scarpa... dar um pique a mais. O Lucas Lima poderia ajudar um pouco, não, Grão? Se ele ajudasse um pouquinho, o Palmeiras era outro time, né? Agora eu concordo com alguns santistas que falaram que na hora H que precisava, o Lucas Lima sumia, né? Então, nós vamos ver a partir de quarta-feira. Falei desde 2014. Essa mudança, mas tem o seguinte, para Libertador, se o Palmeiras classificar, o Palmeiras já está classificado para a segunda fase, mas se o Palmeiras pensa em título da Libertadores,
O Palmeiras vai ter que ir atrás de 2 posições que o Palmeiras não tem. Mais um zagueiro, tá? Porque o Gomes joga sozinho. E o Palmeiras vai ter que ir atrás de um atacante, porque o Daverson e o Borja meio atacante. Centroavante. De área mesmo, já que o Felipão gosta de jogar. Mas o homem que chegou, o show do milhão lá. O Arthur Cabral? Não, você é louco. O Ricardo Goulart. Chegou lá o Star. Não, mas o Hollywood. Ricardo Goulart Mas não um é ótimo centroavante. jogador, não é centroavante. Show do Ele é o Melhor, quê? é sensacional. Ele é um meia que faz a ligação, ele é um meia atacante, ele é o cara joga que chega bem. por Meia trás. que vai arrebentar com o time. Não, ele joga muito bem mesmo. Ele teria que vir jogar no lugar do Dudu, ele não vai jogar. Não. Você pode jogar com o Ricardo. O Palmeiras pode. Segundo, não, mas peraí, mas segundo o Felipão, o Ricardo Goulart viria pra brigar com posição com o Dudu. Não, esse é o Zé Rafael. Rafael. Zé Rafael. Era o Zé Rafael que ele falava que disputava a posição com o Dudu, que não... Mas assim, Também ó, não- do meio pra frente, Aí também já não que vai. vai manter o Davidson, eu não vejo mudança na escalação. Eu vejo uma mudança tática. Você não pode deixar um Scarpa, que é um meia esquerda, ficar como ponta direita, só cortandinho pro meio. Ele tem que participar mais do jogo, ele tem que estar mais ativo. O Palmeiras jogar no tradicional 4-4-2. Felipe Melo, Bruno Henrique, Ricardo Goulart e o Scarpa na frente do Dudu e Daverson. Começar Acabou. do zero, Mas com no simplicidade. 4-4-2 travado. Agora, quando você joga o Scarpa numa ponta esquerda apenas para fazer esse corte e o cruzamento, é muito pouco pro potencial Magrão, dele. mas tá difícil ver técnico fazer 4-4-2, hein, meu? Todo mundo jogando com esse esquema de ponta, um aberto na direita, um aberto na esquerda e um centroavante. Mas no Brasil, Entendeu? o país de Maria vai com as outras. Então, e tem time que não encaixa o elenco. Não tem um ponta que vai voltar marcando, então acaba não funcionando. O São Bento tentou jogar assim também, foi uma catástrofe. Não, para. Entendeu? O São Bento não tentou jogar de Nada, jeito nenhum. Aí, Aliás, o o São Bento chegou não a- tentou nem jogar, Não, né? não. Se Mas você o- conseguiu ver algum esquema tático No do São Bento, né? aí você fala pra mim o que você tomou, que assim que eu Tita, puder ajuda tomar, aí, eu vou Tita. tomar isso. O bom do grão é que assim que eu puder tomar, eu vou tomar, né? Olha só, o Palmeiras vai ficar 10 dias sem jogar, no entanto, depois vai pegar uma pequena maratona aí, são 6 jogos em 17 dias. Vou passar o calendário do Palmeiras, que ficou bom pra caramba pra eles, né? No dia 25, então, é o jogo da volta contra o Melgar, jogo da Libertadores lá em Melgar. Pela estreia do Brasileirão, Palmeiras e Fortaleza, o jogo vai ser aqui no Allianz. No dia 1º de maio, enfrenta o CSA pelo Brasileirão. No dia 4, 3 dias depois, já enfrenta o Inter de Porto Alegre, jogo lá no Allianz. Depois enfrenta o São Lourenço, que é o time, que é o atual líder do grupo, né? Pelo menos, vamos ver como vai ficar a próxima rodada, no dia 8. E fecha-se essa mínima maratona contra o Atlético Mineiro, jogo lá em Mineirão. Tá bom, né? Mas Na teve- verdade, desculpa, só cortando. O Compra. Atlético Mineiro tá jogando no Independência, Viu? me perdoe. com o prazo que o Palmeiras teve pra treinar agora, podia jogar dia sim, dia não. Ainda pegou dois times que o CSA não deve fazer muita frente do Palmeiras, fazendo um outro clássico. Mas e tá classificado na Libertadores, não sei qual a preocupação, porque pode botar o time misto lá pra jogar contra o Melgar, que é horrível, e o outro... O Palmeiras vai longe na Libertadores. Tá né? parecendo que é pra encerrar o programa ali, você viu? Fica Mas tem piscando. 3h46. A gente vai falar agora do Santos, então, por isso que eu passei até a tabela do Passa nosso do direto, Palmeiras, fala né? o quê do Então, Santos? Palmeiras, próximo jogo, então, no dia 25/4 contra o Melgar, jogo lá em Melgar pela Libertadores. E rapidinho, falar do Santos, falar o quê do Santos? Pra mim, o futebol mais bonito do Campeonato Paulista foi do Santos, não concordou, Marcão? Não, que, viu? É pra E rapidinho pra encher gente poder linguiça. encerrar. Pra encher linguiça. Tita, um abraço pra você, minha sobrinha Maiara. Eu não tenho nada pra falar do Santos. Vocês acham que o Eu cara tenho. veio pro Brasil pra querer ensinar a jogar futebol? Sistema que ele quer jogar, com os jogadores que o Santos tem, não dá. Bom, o Santos, Santos- vai jogar pela Copa do Brasil, enfrenta o Vasco. Se o Santos não meter 4 no Vasco, sinceramente, hein? Não, O jogo vai ser na Vila o time do Belmiro. Vasco é perigoso. É perigoso, porque principalmente quando você atravessa A ali linha a vermelha. A é um linha perigo vermelha, ela pra- vai O time jogar do contra o Va- Vasco, é o time do Va- perigoso O time mesmo. do Vasco é perigoso mesmo, perigoso ser rebaixado esse ano. O Santos então enfrenta o Vasco, jogo na Vila Belmiro, 19h15, nessa próxima quarta-feira, primeiro jogo, o jogo da ida da Copa do Brasil. Eu falei esse negócio em relação ao Vasco em si, porque o Vasco ainda está tentando lutar pelo título aí, perdeu o primeiro jogo 2-0. Já era, É né? capaz até de vir com um time misto contra o Santos, eu acho que o Santos enfia 3 sossegadamente.
Fora isso, só lembrando que o Santos só está disputando esses 2 jogos agora, vai se jogar essa quarta-feira contra o Vasco e na próxima quarta-feira o jogo da volta estreia contra o Grêmio, jogo lá na Arena do Grêmio no próximo domingo, dia 28, às 11 horas da manhã, horário ruim do caramba, é o horário do café da manhã. Marcão adorava jogar nesse horário quando era juvenil. A gente não consegue nem acordar nesse horário hoje, né? Faz tempo, hein? Lembrando que a Série B também terá jogos às 11 horas da manhã. Muito bem. Bom, a gente já pode ir embora então, né? Aproveitar a grande audiência, mandar um beijo para todo mundo que tem nos acompanhando pelo facebook.com/máximo da bola. É só chegar, dar seu curtir, a sua cutucada para ficar por dentro do que rola no mundo da bola. facebook.com/máximo da bola. Dudu Flores, no começo dói e é gostoso, depois só é gostoso. Boa noite. Se você não chamar o Grão aqui, ele vai ter um troço aqui do meu lado. Porque ele achou que você fosse encerrar sem falar com ele. Ele ficou ansioso aqui. Não, meu é rapidinho aqui. É só mandar um abraço aqui. Quem tá com o Leandro Tota, Ô, Leandro, parceiraço. acompanhando a gente. E o Genilson aqui tá falando assim, que o cenário é show aqui. Ailton Moraes, que tenha o pelejas.com lá com todos os jogos de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Maravilha. Da história aqui. E estamos de volta aqui com tudo. A gente vai ter toda segunda-feira? Segunda sim, segunda não? Como que é o negócio aí? Não, toda segunda-feira, a partir das 20 horas, ao vivaço aqui na TV Com, o seu canal 7 da NET e também pelo facebook.com/máximo da bola. Lembrando que eu não posso vir de verde. Por que você não vem de verde? Esse cenário aqui, se você não tá vendo, é uma cortina verde que tem aqui atrás. E se eu ficar de verde, vai parecer que eu tô sem camisa, tô transparente aqui. Então eu não posso vir de verde nos jogos. Quando o Grão vier de verde, pode pôr um capuz verde também, que ele já some no cenário aqui. Marcão Resenha, boa noite. Boa noite a todos, satisfação de estar voltando aqui. Vou deixar um recadinho para a Secretaria de Esporte de Votorantim. Abre o olho aí, que vai sair nego aí algemado, hein? Abre o olho aí, seus pilantra. Sensacional. Um beijo do Gordo para todo mundo que nos acompanhou, então, através das ondas web do nosso glorioso facebook.com/máximo da bola. Segunda-feira que vem, 20 horas, estamos de volta. Beijo do Gordo.